Graça e paz, queridos, tudo bem? Deus tem sido bom para conosco, a palavra dele tem se cumprido sobre as nossas vidas. E eu gosto de lembrar muito de quando o Senhor fala que, na boca do profeta Jeremias, que são as misericórdias de Deus que garantem a nossa vida, o motivo de nós não sermos consumidos. E já vivendo esse benefício do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Essa palavra está em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, Tiago 1, 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou tem uma versão que diz não lhe lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Observe, o Senhor, na boca aqui de Tiago, ele fala conosco de um dos temas que são muito corriqueiros na vida do cristão, como o tema do tempo, mas que não são tão bem-vindos. E ele dá aqui no versículo 2, ele introduz esse entendimento com uma palavra que para nós é pesada, né? Tende por motivo de alegria passar por várias provações. Ele dá a ideia da provação como um termômetro. Se a vida do cristão está toda tranquilinha, ótima, sem preocupação nenhuma, sem nenhuma agulha fora do lugar, nenhuma inquietação, tem alguma coisa errada. Por que isso? A gente tem que viver em luta, em dor, em sofrimento? Não. Quando você anda alinhado com o Senhor, é natural que o adversário queira tirar você desse alinhamento. E isso não funciona como aquela teoria da conspiração que a gente às vezes tende a achar que tudo e todos estão contra nós. Não é isso. Desde o momento em que você se rendeu aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. O seu nome é escrito no livro da vida e tem uma baixa no grupo seleto do inferno. Então o inimigo vai tentar trabalhar para tirar a gente desse foco, dessa vereda, como ele fez com Jesus no deserto. Ele veio para tentar. E a palavra diz que a tentação ela não ultrapassa as nossas forças e Deus também não tenta ninguém. Pelo contrário, nós somos tentados nas nossas próprias inclinações, no que a Bíblia chama de concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. E ele fala sobre uma coisa interessante também, sobre a soberba da vida, sobre a imagem que o Deus deste século, que o sistema vende pra gente, que é completamente contrária a que o reino de Deus nos mostra como o padrão. E essa imagem, né, dessa soberba da vida, desse inimigo, desse sistema, ela tenta trazer pra gente uma ideia de uma plenitude, se é que eu posso dizer assim, uma plenitude, né, fora do padrão da presença do Senhor, o que é inviável. Não há plenitude, a gente entende sobre a questão da totalidade. Deus não prometeu pra gente uma vida 100%, com tudo, todas as áreas 100%, pelo contrário. Haveriam percalços, baixas, mas a proporção de ganho seria maior. Mas ele diz aqui, ter como motivo de alegria. Quem tem alegria passa luta? Gente, não existe, essa não é a lógica humana. Mas ele dá pra gente a ideia do termômetro, quer dizer, se as dificuldades surgem, é porque alguém está se opondo a você, porque você está andando corretamente. Aí ele continua dizendo, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A aprovação da fé.
Todos estamos sendo provados agora. E aí cabe pensar no que a gente tem visto. Alguns, a sua rotina não mudou tanto, continuou trabalhando. A gente está falando em tempo de quarentena, em que o mundo todo foi afetado, em que a gente percebe as brigas, os conflitos, as palavras, as oposições. Aqui no Brasil especificamente, um posicionamento áspero, né, ácido de muita gente. Enfim, é o direito, a Constituição nos garante isso, liberdade de pensamento, de opinião, muitas vezes sabendo que a grande maioria das pessoas não respeita essa liberdade. E daí vem muitos conflitos. Mas ele fala sobre esse tempo de provação como a gente tem. Ninguém imaginou passar uma situação dessa em proporções mundiais. Você ter, por exemplo, que se ausentar do seu ambiente de trabalho, correr o risco de perder seu emprego, ter de ficar em casa. E se der vazão às coisas que se ouvem nas mídias, na televisão, a tendência nossa é entrar em pânico, é uma aflição profunda, uma aflição intensa. E Jesus, quando ele traz a proposta do Evangelho, ele não fala pra gente sobre facilidades, sobre certeza, exatidão, de nunca ter problema. Pelo contrário, diz que a gente teria aflições. Então, muita gente tem se visto numa situação muito delicada, não é? Num ameaça. Eu tenho ouvido comentários de pessoas que já desistiram até de ficar antenado com internet e televisão, porque já tem produzido angústia. E às vezes a provação da nossa fé, ela pode vir no individual, como também vem no coletivo. E é ter a certeza da certeza que a gente tem. É entender se essa perspectiva que a gente tem, essa confiança, essa dependência de Deus, ela é real, ou não é só um discurso, que muitas vezes a gente pronuncia de boca para fora e fala, não, eu creio, mas quando as coisas acontecem a gente não consegue colocar em prática. Então imagine, são tempos trabalhosos, em que muitos de nós buscam entorpecer a mente para ver se passa logo. E eu entendo que é uma oportunidade grande para os cristãos investir e dedicar um tempo maior para o Senhor. Porque a gente não sabe o que vai vir depois. Em outra palavra, foi dito a respeito do abastecer, dos cuidados com a vida, da maneira como a gente enfrenta isso. O que a gente tem alimentado? Observe. E eu faço um parênteses aqui. Isaías diz no capítulo 26, assim, no versículo 3, tu conservarás em plena ou imperfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, a paz ali que Isaías fala, e ele profetizava sobre tempos trabalhosos, tempos que seriam difíceis. Sofrimento para o povo de Deus por conta de desobediências. E naquele contexto, ele foi usado pelo Senhor para dar uma dica. Sabe uma dica? Você antecipar uma informação, um conhecimento. Ele diz, gente, ele vai conservar paz em nós quando a nossa mente estiver firmada nele como através da sua palavra, na oração. Então, tem muita gente nesse tempo se enchendo de aflição, de sofrimento, de angústia, de ansiedade. Sofrimento prévio por algo que não aconteceu. E provavelmente pode não acontecer. Então, nós precisamos dessa paz, dessa certeza, dessa convicção de que o Senhor é o nosso ajudador, né? Se eu não me engano, eu não sei se eu vou errar o nome, mas houve um médico, Viktor Frankl, ele foi preso em época de Segunda Guerra. E ele enfrentou o Holocausto porque ele era judeu, foi levado para campo de concentração, gente da família dele morreu, foi assassinada nos campos de concentração nazista, né?
Provavelmente eles foram assassinados, como a grande maioria, inalando o Zyklon B, que era um pesticida que matava muito rápido naquelas câmaras de gás. E ele viveu, viu, presenciou coisas horrendas. A guerra termina e ele escreve livros falando sobre a experiência de a gente encontrar na vida sentido e significado. E esse discurso que Viktor Frankl viveu na pele, o Evangelho já traz pra gente, a palavra de Deus já traz pra gente. A vida, ela é prazerosa e de muitos, pelas aflições, pelas angústias, pelo entulhar da alma de tanta coisa. Muitos têm perdido esse prazer pela vida a ponto de alguns entrarem num colapso tão profundo e muitas vezes oportunamente potencializado pelo maligno, de desistir da vida. E a gente ouve casos de pessoas que até tiram a própria vida porque não suportam essa ausência de significado, de sentido, de prazer, uma dor que lateja e não é no corpo, porque se fosse no corpo a gente tomava um remédio. Uma dor profunda você toma morfina, um derivado de morfina, alguma coisa para aliviar, mas quando a dor é na alma não tem remédio. Você pode tomar um remédio para dormir dias a fio, acordar e tomar de novo, mas não vai aliviar a tua dor. E o Senhor, Ele é poderoso para dar para nós essa vida de sentido e significado, mas a gente precisa alimentar a alma como a gente alimenta o corpo, uma relação com o Senhor através da sua palavra, orando, se achegando ao Senhor. Então, quando a gente passa por isso, quando a gente começa a alimentar e encontra no Senhor esse sentido, chega um tempo em que nós vamos ser avaliados. Todo mundo que já passou pela escola passou por um processo de avaliação. E aqui quando a palavra fala, sabendo que mesmo passando pelas provações, a provação dessa nossa fé, o experimentar dessa fé, ela quando ela é confirmada, quando essa fé ela é avaliada, ela é aprovada, se é que eu posso dizer assim, é confirmado o seu valor, a sua existência. Ela produz perseverança, a capacidade de persistir, a insistência. Não é obsessão, obstinação. Perseverança é a capacidade de insistir, de continuar. E ele diz, a perseverança, quando ela tem ação completa, ou seja, a gente não pode dizer que persevera só até um ponto e quando você chega num limite você desiste porque você acha que não vale a pena. Não, tem que continuar. Aí ele diz, a perseverança deve ser completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Por quê? A gente, por exemplo, está esperando a vinda de Cristo. O nosso resgate pode ser que Ele venha nos ares para nos buscar como igreja. Pode ser que a gente vai morrer, como muita gente tem morrido. Mas não pode deixar de crer, de perseverar, de manter seu compromisso, porque você sabe que Ele não mente e que Ele vai cumprir o que Ele falou conosco, tanto no coletivo quanto no particular. Então ele continua dizendo que essa perseverança, quando ela tem ação completa, quando ela se apresenta assim, ela se faz para que a gente seja encontrado perfeito e íntegro, ou seja, intacto, né? Tá perfeito, não tem falha, não tem deficiência. E íntegro fala também sobre ser inteiro no propósito, não ter ressalvas, não ter reservas, em nada deficientes. A avaliação da nossa fé, a igreja constantemente é avaliada na sua fé. O indivíduo, aquele que é cristão, que serve ao Senhor, ele é também constantemente avaliado na sua fé. Isso não é uma fase que a gente passa, não é um joguinho de videogame que você passou aquela fase. Existem inúmeras experiências que nós vamos vivendo em que a nossa fé vai sendo avaliada. Aí ele continua o discurso dizendo, se porém algum de vós necessitam de sabedoria nesse processo, porque às vezes a gente tem a fé aprovada, a gente é perseverante, né? Mas a gente às vezes tem o conhecimento e não sabe aplicar o conhecimento, tropeça, porque não adianta ter informação, não adianta eu ter meu diploma na minha parede, dizendo que eu tenho essa formação, mas eu não sei aplicar aquilo, eu não sei colocar em prática. Ele fala, se alguém
de vocês necessita de sabedoria para o processo, peça a Deus que a todos aqueles que lhe pedem dá liberalmente. Você entende o que é isso? A gente traz o discurso da liberdade, da liberalidade, no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Olha que coisa tremenda. E aquela ideia de que a gente tem e a gente precisa ofertar, trazer diante do Senhor. E muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam liberais, né? E muitas vezes a gente não é liberal, a gente usa os nossos recursos para dizer que não pode, não quer, não vai dar, não é? Porque eu tô fazendo tratamento, enfim. Isso não é exemplo de liberalidade. Liberalidade é aquele que não tem apego, aquele que entrega, aquele que se entrega junto, ele não tem reservas. E aqui ele está dizendo que Deus, e quando ele faz alguma coisa, ele faz com liberalidade. Ele não faz por medida, entende? Não, por aqui, essa porção só tá demais para você, não. Ele dá liberalmente. Nada impropera. E tem uma versão que fala assim, não lançando em rosto. Então Deus não joga na cara. Olha que interessante. Mas quem pede assim vai ser concedido seu pedido. Se você precisa, se você chega diante do Senhor, Deus, eu preciso de sabedoria. E muitas vezes a gente nem se atenta para isso. Vive no automático, né? E nós precisamos nos reciclar. Assim como o seu aparelho celular. Muitas vezes ele vai fazendo as atualizações, mas ele faz de maneira automática. Nós precisamos fazer as nossas. Mas não pode ser automático. Tem que ser algo consciente. Tem que ser algo desejado, buscado. E a nossa atualização é na presença do Senhor. Através da sua palavra, ela nos recicla. Por isso que você pode ler o mesmo texto inúmeras vezes durante a sua vida. Em cada uma das vezes que você leu o texto, aquele mesmo texto sagrado, ele produz um resultado em você. Ele atualiza o seu software. E aqui ele diz, peça, porém, com fé e nada duvidando. E aí o Senhor nos confronta aqui, peça com fé. Peça sua sabedoria acreditando que ela vai chegar, entendendo, se apoderando, já aguardando ela chegar. Sem duvidar, será que Deus vai fazer isso por mim? Gente? Será que ele está me ouvindo? Será que... sei lá, né? Ele diz, peça com fé e nada duvidando, pois o que duvida, olha outro conceito. Ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que duvida não tem firmeza em si mesmo. Ele acaba assumindo a forma de acordo com a situação. A onda não tem firmeza em si mesmo. Pode ter influência da lua, pode ter influência do vento, é água, H2O, mas quando ele traz a ideia aqui do mar, ela acaba tomando forma de acordo com o que o vento faz. Se é um dia de mar com ressaca, aquele negócio estrondoso. Se é um dia de maré, sei lá, 00, maré de rio. E ele fala aqui com muita propriedade, se você pede ao Senhor isso ou qualquer outra coisa, peça sem duvidar, pois Deus ele tem uma interpretação de quem duvida. Ele vê essa pessoa como a onda do mar, que ela vai assumindo forma. Tem gente que é assim, de manhã pensa uma coisa, de tarde pensa outra, de noite pensa outra. Né? Mas será que vai dar certo assim? Não, vou fazer daquele jeito, não, vou fazer daquele jeito. Nunca tem uma firmeza. E a Bíblia diz que a gente tem que ser sim, sim, não, não. Não é ser escravo de palavra, mas é ser firme. Sustentar a palavra que se dá. E ele diz, e não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Gente que duvida é como gente que murmura. Não rola. Para Deus não dá para se relacionar com gente nessa condição. Gente que duvida é gente que não tem firmeza. Deus não vai lançar pérola aos poucos, não vai dar coisa de valor para quem não valoriza. Então, quando ele olha, por exemplo, aquele que murmura, às vezes o indivíduo ele tem condições de viver o melhor, mas ele já se boicota, ele se sabota, ele dá o tiro no pé. E antes de qualquer possibilidade surgir, ele já mata. É aquela criança que passa na frente do jardinzinho e vê o brotinho, arrebenta. Entendeu? Vê a formiguinha e mata. Poderia ter uma descoberta, uma experiência grande ali. Um aprendizado. Mas não tem, porque já matou antes da coisa acontecer. Então ele fala, não suponha esse que Deus
que Deus de alguma maneira vai lhe conceder alguma coisa. Aí ele termina dizendo aqui no versículo 8, o homem de ânimo dobre, inconstante é em todos os seus caminhos. Ele diz que esse que duvida, não espere de Deus, porque Deus o vê como um indivíduo de ânimo dobre. Ele desiste, ele é mole, é diferente do longânimo. O de ânimo dobre, ele não tem expectativa, ele não tem espera nenhuma. Ele entrega os pontos rapidamente. E o Senhor diz, é inconstante. Olha que interessante, em todos os seus caminhos. Conhece alguém que começa as coisas e não termina? É de ânimo dobre. Fala e nunca cumpre. Mesmo tipo. Então, uma pessoa dessa você não confia. O que ele fala não se escreve. E Deus, para se relacionar com o Senhor, tem que ter conduta, princípio de caráter como Deus tem. Deus, quando ele marca uma coisa, ele cumpre. Se ele marca um horário, ele vai estar presente. Se ele fala algo, vai ter cumprimento. Se ele dá uma sentença, vai ter execução, né? Se ele libera uma bênção, vai ser vivenciada. E aquele que é de ânimo dobre, não. De modo algum. É como criança. Tudo que você disser para uma criança, cumpra. Morra, mas cumpra antes. Entendeu? Porque a gente vai falar, não é criança. Não vai entender. Não vai entender. Você pode não só ferir a alma dessa criança, mas destruir nela toda a imagem do indivíduo. Ela pode olhar para as pessoas todas a partir da conduta de alguém que fale não cumpre. Todo mundo é falso, mentiroso, não cumpre. Por que machuca? É uma indagação que eu tenho interessante. A Bíblia diz que nós fomos gerados para as boas obras. Foi para isso. Deus não fez a gente com outros fins. Um dos principais é as boas obras, para louvor da glória do Senhor, para divulgar o Evangelho. Então a gente recebe de Deus essa habilidade. E por que a gente não faz? Por que a gente, podendo fazer, a gente escolhe fazer o mal? Por que a gente muitas vezes quer que a nossa vontade, a nossa satisfação esteja em primeiro lugar? Como se fosse esse o ensinamento que o Senhor dá pra gente. Eu não sei se você conhece algum livro da Bíblia, né? Lamentares, Hébrios, sei lá. Qualquer um desses livros, Heresias, em que a proposta de Deus para mim é que ele vive todos os seus prazeres e coloque a sua vontade acima de tudo e de todos. Não existe. Ele diz que às vezes a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos, não numa proposta para gerar em nós um sentimento de autocomiseração, complexo de inferioridade, não. Para a gente começar a ver valor no outro, importância do outro. Esses são dias em que a gente às vezes ouve alguém falando assim, estou sentindo falta de fulano. Você pode estar sentindo agora. Agora, quando a sua vida voltar ao normal, o que você vai fazer com isso? Vai voltar ao que era antes. Então, a gente tem que mudar as fases da vida, perseverar nelas, persistir, não voltar atrás, ter palavra firme, que as provações vêm como nos tempos que nós estamos vivendo, que a nossa fé está sendo provada. Então, deixa eu te contar uma coisa que pode soar como um absurdo. Quando você olha a trajetória da raça humana e a perspectiva que a palavra de Deus traz para a gente, as estratégias de guerra foram mudando ao longo das eras. A maneira como o Senhor se relaciona com o homem, não. Mas a maneira como esse adversário se opõe e trabalha tem mudado. E a proposta dele nos últimos tempos tem sido adoecer as pessoas emocionalmente e enlouquecê-las, a ponto de algumas tirarem a própria vida. Então, nós precisamos nos posicionar, não para ficar sempre em posição de defesa, mas para atacarmos, com alinhamento com o Senhor. A gente ficar firme, alimentando nossa alma, como eu falei anteriormente. Ele vai conservar em paz aquele que se achega a Ele, aquele que se firma nele, aquele que se fundamenta nele, aquele que se alimenta da sua palavra. Ele não vai conservar em paz qualquer pessoa, porque se Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas Deus é Deus de compromisso. Quando você se casa com alguém, você vai ter compromisso com o seu cônjuge, não é com o cônjuge do outro.
Então Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Fez aliança com Ele, Ele tem compromisso. O resto é até dentro da graça comum, sabe? É aquela bênção de carrada no coletivo, é o geralzão. Mas tem uma porção da arquibancada que Deus dá, porque Ele prefere essa turma? Não, porque essa turma se achegou ao Senhor. E nós precisamos fazer parte desse grupo dos que se achegam a Deus. Porque muitas vezes a gente quer benesses, a gente quer que Deus nos revele as coisas grandes e ocultas, que Ele diz, os tesouros das escuridades, mas a gente não chega perto de Deus. E às vezes não sabe nem, não se aproxima de Deus a ponto de ter uma estrutura formada, porque se Deus te revela, não sabe nem o que vai fazer com isso. As pessoas no mundo secular, elas buscam fama. Elas querem mais do que 5 minutos de fama. E alguns, quando perdem, porque ninguém fica no topo a vida toda, surtam. Você já deve ter ouvido falar de gente que surtou, até que tirou a vida, suicidou. E às vezes os crentes estão começando a ir numa vibe dessa. A Bíblia diz que Ele dá poder e autoridade pra gente. E esse poder é o quê? Pra quê? Pra autopromoção, não. Pra você mercantilizar, isso também não. É pra gente estar em evidência e se sentir superior aos outros, não. Pra gente edificar a igreja. E muitas vezes as pessoas têm recebido de Deus poder e autoridade para edificação do reino, canalizam isso para uma outra vertente. Isso pode se tornar destruição. E Paulo fala uma coisa interessante, que ele se propõe a orientar, ele se propunha a orientar as igrejas no cuidado de que ninguém se perdesse. E nem ele, muitas vezes, tendo cuidado excessivo com essas igrejas, para ele não correr o risco de ser reprovado. Porque às vezes ele poderia se tornar ativista e esquecer do principal, que era a relação dele com o Senhor. Então esses dias são dias trabalhosos, mas dias nos quais o Senhor nos faz refletir. E você tem cabeça para refletir, para meditar nessa palavra, para receber de Deus isso daqui e ser transformado dentro de você em alimento para a sua edificação de quem está perto. Não perca suas oportunidades, mas esteja cada vez mais próximo do Senhor. As provações vêm para todos, como agora nesse período no coletivo, para todo mundo. Assim ele diz que nós temos que perseverar e quando precisarmos de um acréscimo como a sabedoria, entender que a gente tem que se achegar, como diz o autor de Hebreus, entrar com ousadia no santo dos santos e com inteireza de coração. Não entrar com dúvida, com insegurança, com incerteza. Mas é empoderado, sabendo quem você é diante do Senhor. Sabendo que você está limpo, íntegro, coerente. E pode se achegar diante do Senhor, não para exigir, para apontar para a cara de Deus, dizendo que você precisa, você quer, que Deus tem que fazer. Não, mas para a gente se humilhar diante dele, para que ele possa responder, para que ele possa se revelar, para que ele possa falar conosco. Aproveite seu tempo. Venha remir o seu tempo. Otimize seu tempo. Faça do seu tempo um tempo de qualidade para a sua vida secular, para a sua família, para a obra que o Senhor Deus, para principalmente para a sua relação com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê paz, refrigério e ânimo em todo esse tempo. E que nós possamos superar as nossas limitações e honrar a Deus com ações de graças. Deus te abençoe. Tchau.